E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês vão bem, graças a Deus. Bem-vindos a mais um vídeo no canal. E se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo. Se gostar, fica com a gente e vamos para mais uma história. Quem não duvidaria um homem afirmar que passou o final de semana inteiro com Deus? Ainda mais numa cabana? Não era uma cabana qualquer, era a cabana. Esse é Mac. Mac nasceu no meio oeste, menino fazendeiro de família irlandesa-americana, regras rigorosas. Ao chegar na frente da sua casa, quando ele vinha da escola, ele viu que seu pai estava agredindo sua mãe. O pai de Mac, ao ameaçá-lo, sua mãe disse para deixá-lo em paz. Nessa hora que o pai dele deu um tapa no rosto dela. Mac, tentando impedir, também recebeu um tapa no meio do rosto. Caminhando em frente a uma casa, uma senhora de vestido rosa que estava do lado de fora chama Mac a comer uma torta de maçã. Ela entrega a torta de maçã para ele e diz para ele olhar para ela. Ela viu o ferimento no rosto dele e disse que os pais não deveriam fazer isso com os filhos e que isso não era amor. Mac pergunta o que fazer. Ela responde para ele falar com Deus e disse que Deus sempre escuta. Na igreja, ouvindo a oração do pastor, Mac sentiu que não podia ficar mais em silêncio. Então ele foi à frente da igreja e pediu perdão. O pastor disse para ele contar a Deus do que Mac estava se arrependendo. Mac diz que o motivo do pedido de perdão era porque não conseguia impedir que o seu pai batesse na sua mãe quando ele bebia. Chegando em casa de noite, o pai dele, se sentindo humilhado, deu uma surra nele com várias cintadas em suas costas. Enquanto batia em Mac, obrigava ele a repetir um versículo da Bíblia: obedecer em tudo a vossos pais, porque isto agrada ao Senhor. A surra durou a noite toda. O que aconteceu depois, Mac não gostava de comentar. Ele leu um bilhete escrito: espero que um dia você possa me perdoar. Mac vê seu pai saindo de um barracão, onde ele guardava as bebidas. Podemos dizer que a dor consegue nos virar de ponta cabeça e nos força a fazer o impensável. Mac pega as bebidas, abre e mistura. Agora Mac, adulto, casado, acordou do que parecia um pesadelo. Mac e Nan estavam casados há 18 anos e na maior parte do tempo eram felizes. É ela que une toda a família. Toda a família se arruma para sair. Nan acelera todo mundo. Josh ficou pronto muito rápido e até penteou o cabelo, e isso surpreendeu seu próprio pai. Missy diz que se Deus está sempre com eles, não se importa com atraso na igreja. Seu pai disse que isso fazia sentido. Todos na igreja e louvando. Mesmo assim, Mac tinha certeza que não conhecia Deus da mesma forma que sua esposa Nan. O relacionamento dele com Deus era amplo, e o relacionamento de sua esposa com Deus era profundo. Um dia qualquer, muita neve, Mac numa ligação, ele se despediu e olhou para o retrato de sua filha no computador. Mac limpa o quintal. Seu amigo Willie disse que não viu uma tempestade assim há uns 30 anos. Mac disse que estava bem, mas seu amigo convida a jantar na casa dele naquela noite. Mesmo assim, Mac recusa o convite e agradece. Mac vai em direção à caixa de correios. Lá, ele pega uma carta endereçada a ele. Dizia: já faz um tempo, senti sua falta. Estarei na cabana esse final de semana se quiser me encontrar. Papai. Sem entender nada, Mac olha ao redor, escorrega, bate a cabeça e desmaia. Agora, se preparando para viajar com a família num dia bonito. Antes de viajarem, Nan pede para que Willie tire foto da família reunida, porque ela não estará com eles, pois irá a um seminário na igreja. No caminho, eles conversam dentro do carro e Kate pede para seu pai parar perto da cachoeira. Esse também pede. Josh pede para o seu pai contar a história da princesa índia. Apesar de negar que não pararia, Mac parou pela sua filhinha e contou a história da princesa índia na ponte. Ele conta que essa princesa era filha única do chefe ancião de uma grande tribo e que uma doença mortal se espalhou na região e todos estavam à beira da morte. Em reunião, o pai da princesa contou sobre uma profecia que a doença poderia ser detida se a princesa desse a vida pelo seu povo, mas decidiram que não podiam pedir um sacrifício assim. A princesa, quando ouviu sobre a profecia, soube o que tinha que fazer porque ela amava muito seu povo. Mac apontou para a cachoeira e disse que numa manhã a princesa escalou as pedras e sem hesitar pulou. Então toda a tribo havia sido curada e todos ficaram felizes.
Mas o chefe sabia que sua filha tinha sumido, sabia o que tinha acontecido. Ele ficou arrasado. Ele clamou aos céus pedindo que o sacrifício da sua filha não fosse esquecido. O grande espírito ficou tão comovido com as lágrimas que atendeu sua prece. Logo pegaram a estrada e chegaram no acampamento. Um homem se apresenta como Emil e convida sua família para comer marshmallow de noite. Mac aceitou o convite. Numa conversa, Emil disse que Mac tinha uma linda família. Missy chamou seu pai para fazer a oração para o Papai do Céu. Ele disse que já ia. Logo em seguida, ele vai orar e o casal sorri. Olhando para as estrelas, Mac disse que sua mãe dizia que quando uma estrela brilha no céu, uma oração é ouvida. Então Missy se surpreende e diz que o Papai do Céu está muito ocupado. E na sequência toca no assunto da princesa da Índia, perguntando por que ela tinha que morrer. Seu pai respondeu que ela não tinha que morrer, mas que ela escolheu morrer. Missy perguntou se a história era real. Seu pai respondeu que poderia ser, que às vezes as lendas vêm de histórias reais. Quase na hora do almoço, Kate e Josh estavam no barco. Seu pai chamou para almoçar. Mas Missy, que estava pintando a princesa índia, perguntou para o seu pai que cor seria melhor pintar os sapatos da princesa, de vermelho ou de azul. Ela disse que a princesa estava usando o vestido vermelho, igual dela. Então seu pai disse para pintar os sapatos de vermelho também, e disse que estava lindo. Kate, gritando no meio do lago, ficou de pé no barco e gritou para o pai dela olhar para ela. Josh pediu para que ela se sentasse. Ela ignorou e os dois viraram do barco. Vendo que o barco virou e que Josh estava se afogando, Mac correu e saltou na água. Então, após o resgate, Mac fez respiração boca a boca e massagem cardíaca e logo Josh estava bem. Voltando para o acampamento, Mac chamou pela sua filhinha Missy. Na sequência, ele encontrou Emil e perguntou se havia visto a filhinha dele. Emil respondeu que poderia estar com as filhas dele. Enquanto isso, ainda em choque pelo susto do afogamento do irmão, Kate perguntou onde estava sua irmãzinha. Mac respondeu que poderia estar em qualquer lugar. Emil disse que ela não estava no trailer. Então, preocupados, eles se separaram para buscar pelo acampamento. Emil disse que lamentava que suas filhas não tinham visto Missy. A polícia foi acionada. O policial perguntou a Mac se tinha alguma coisa fora do lugar, se ele lembrava de alguma coisa. Uma detetive chega para Mac, diz que todos dentro da sala estavam preocupados com a filha dele e que estavam fazendo todo o possível para trazê-la em segurança. Nan chegou ao local e abraçou seus filhos. Kate pediu desculpa para ela. Ela respondeu que estava tudo bem. Mac, chorando aos braços de sua esposa, disse que tirou os olhos dela só por alguns segundos por causa do barco virado e chora muito. Sua esposa disse que isso não foi culpa dele. Um policial avisa que a equipe de solo achou uma picape do suspeito nas montanhas e vão para lá. Mac avista uma cabana de madeira, junto com a FBI, vai em direção a ela. A detetive entra primeiro e olha para Mac com um olhar de pavor. Mac entra em seguida e novamente ela olha para ele. Mac, olhando para o chão, viu o vestidinho vermelho de sua filha com marcas de sangue e grita desesperado. Mac abre os olhos após ter desmaiado do tombo que levou, se levanta, toma banho e bate na porta da casa do seu amigo. E ao atendê-lo, Mac mostra a carta e pergunta se aquilo era uma piada. Willie pega a carta de sua mão e lê. Willie perguntou se Mac achava que ele era capaz de ter escrito aquilo. Mac diz que a carta fala da cabana, estava assinado papai, e perguntou quem mais sabia disso. Willie respondeu que jamais brincaria com isso e perguntou onde ele havia achado a carta. Mac respondeu que estava em sua caixa de correio. Mac, deitado no sofá, olha para o quadro da sua família na parede antes da viagem daquele dia. Nan e Josh chegam do supermercado e Mac diz que havia escorregado no gelo e tem um calo na cabeça. Então se levantou do sofá e pegou a carta. Nan perguntou do que se tratava a carta e ele mentiu, dizendo que era um lance do trabalho. Mac perguntou onde estava Kate. Sua esposa disse que ela estava lá fora. Josh perguntou se podia terminar o trabalho dele da escola na casa da namoradinha. Seu pai respondeu que um outro dia. Kate entrou em casa e Mac disse que só queria dar um oi para ela.
Mac pediu a caminhonete do seu amigo emprestada, sem contar o motivo verdadeiro pelo qual ele queria o carro emprestado. Seu amigo disse que não era uma boa ideia, porque o suspeito poderia ter escrito a carta para Mac. E Willie perguntou se Mac havia pensado na outra possibilidade. Mac perguntou se ele achava que era Deus. Willie respondeu que ele mesmo disse que não tinha rastros na neve. Então, Mac disse que talvez a carta estivesse lá há mais tempo, antes mesmo da neve. Seu amigo disse que concordava em emprestar a picape se ele pudesse ir junto. Indo viajar, Nan, com seus filhos no carro, se despede do seu esposo e disse saber que ele estava brigando contra alguma coisa e que os dois já perderam tanto, e que ela não queria perder ele também. Ele olha para Kate no banco de trás, bate no vidro e ela só olha para ele quando ele sai. Willie, chegando com a picape na casa de Mac, ele mostra tudo o que seria levado para a viagem, inclusive uma arma, que era para precaução. Mac pergunta onde estava a vara de pescar, então o amigo foi pegar a vara de pescar. Aproveitando a distração, Mac fugiu com a picape. Durante o caminho, ele foi lembrando de alguns momentos com a filhinha. No caminho, Mac quase sofreu um acidente de carro. Mac chegou na montanha e foi até a cabana, e avistando de longe, decidiu entrar armado. Apontando a arma, ele perguntou onde estava o suspeito, e olhando para as marcas de sangue ainda no chão, disse que ele não deixou que enterrasse o corpo dela e chamou de covarde. Pegando a arma e pedindo desculpa, indo com a arma em direção à cabeça dele, nesse momento, um animal apareceu do lado de fora, então ele apontou a arma para o animal. Saindo da cabana e com a carta nas mãos, Mac disse: "Você me trouxe até aqui e não tem coragem de aparecer? Belo papai você é." Mac avistou alguém vindo pela neve e sacou o revólver. O e-book 100 receitas low carb e receitas para você preparar em casa mesmo sem experiência na cozinha. Acesse o link abaixo e veja.